Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Santos e a apreensão continua. E agora falta uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. Vamos repercutir um pouco a derrota de ontem do Santos para o Atlético Paranaense e projetar a próxima partida decisiva contra o Fortaleza. O Santos não terá Joaquim e não terá Rodrigo Fernandes. João Basso deve pintar na zaga e Lucas Lima no meio-campo. Tudo sobre os momentos finais do Campeonato Brasileiro e a angústia de mais de 8 milhões de torcedores. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil, você pode antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Final de ano chegando, você precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? Quer realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos? Que tal antecipar o seu fundo de garantia? Então, não perca tempo, vem para Mais Ágil você também. É só clicar no link que está fixado nos comentários que você vai falar agora com um dos representantes da Mais Ágil via WhatsApp. É super tranquilo, super rápido para você. Você vai saber as condições, os valores, o valor que você tem de FGTS, tudo via WhatsApp. Então clica agora no link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Vem para Mais Ágil você também. Meus amigos varandeiros, falta uma rodada apenas para acabar o Campeonato Brasileiro. E olha, após a derrota do Santos ontem contra o Atlético Paranaense, o Santos chega na última rodada dependendo somente das suas próprias forças. Mas talvez seja esse o grande problema. O Santos, quando depende dele, muitas vezes não faz a sua parte, como foi o caso de ontem. Perceba que o Bahia perdeu para o América Mineiro por 3-2, o Vasco da Gama perdeu para o Grêmio por 1-0, e se o Santos ontem tivesse feito a sua parte e vencido o Atlético, o Santos tinha acabado com essa agonia, tinha acabado realmente com qualquer chance, com qualquer possibilidade de jogar a segunda divisão. Mas ontem, o Santos fez um primeiro tempo até certo ponto razoável, equilibrando forças contra o Atlético Paranaense. Mas, numa cobrança de falta do Vitor Bueno, o João Paulo acabou aceitando e o Atlético Paranaense fez o primeiro gol. No segundo tempo, o Santos tentou partir para cima do Atlético. O Marcelo Fernandes acabou abrindo o time, colocando o Mendonça como ala, e aí o Atlético acabou fazendo o segundo gol com o Madson e fecharia o placar no finalzinho com o William Bigode, 3-0. Placar merecido, placar justo para o Atlético Paranaense, que talvez não reflita o que foi o jogo, né? O jogo foi muito mais equilibrado do que mostrou o placar, mas de qualquer forma faltou muita competência para o Santos sair de Curitiba com um bom resultado. Agora é pensar na partida contra o Fortaleza, partida decisiva para o Peixe. E ontem, após a partida, o treinador Marcelo Fernandes falou sobre os desfalques, comentou sobre a ausência de João Basso, ausência de Joaquim no próximo jogo e também do Rodrigo Fernandes. Vamos ouvir o que disse Marcelo Fernandes ao microfone do Varanda Futebol Debate para o setorista Giovanni Afonso. Vamos ouvir. Do Varanda Futebol Debate. Marcelo, na partida de hoje, além de tomar um 3-0, você perdeu 2 jogadores importantes para a partida contra o Fortaleza por causa de terceiro cartão amarelo. Tanto o Joaquim como o Rodrigo Fernandes. Como suprir essas ausências, principalmente do Joaquim, que, ao meu ver, vem sendo o jogador mais decisivo desde que você chegou? São 2 jogadores importantíssimos, sim. Jogadores que estão jogando com muita vontade. O Joaquim segurou até a 5ª partida hoje com 2 cartões, né? O Messias também está. Temos jogadores à altura, tem o Basso voltando e o Rodrigo também. Jogamos hoje fora de casa com 2 volantes. A gente vai pensar o que tem de melhor. Vão entrar jogadores mais descansados e a gente... É a decisão. Não tem essa de quem tá, quem não tá. Quem tiver vai representar bem o Santos e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Tá aí o Marcelo Fernandes falando sobre as mudanças que ele precisará fazer para a partida de quarta-feira, 21h30. Mais uma decisão, né? Aliás, o Rueda acaba a sua gestão de uma forma melancólica, o Santos realmente brigando para não cair até
o dia final da gestão do Andrés Rueda. Que coisa, né? Que agonia passa o torcedor santista. E olha, para as mudanças da próxima quarta-feira, a tendência é João Basso no lugar do Joaquim e a tendência é Lucas Lima jogando no meio-campo. O Santos, portanto, abrindo mão de um volante. O Santos deve ter Tomás Rincon como primeiro volante, Jean Lucas como meio-campista central e Lucas Lima jogando ao lado do Nonato. Pode acabar pintando também um Dodi, num esquema um pouco mais cauteloso. Neste caso, Lucas Lima começaria no banco de reservas. Ontem, o treinador Marcelo Fernandes, fora ali, né? Fora ali dos microfones, falou com o Giovanni Afonso sobre Furt e Marcos Leonardo. O Giovanni perguntou nos bastidores para o Marcelo quem jogaria, Furt ou Marcos Leonardo na próxima quarta-feira. Palavras do Marcelo: o Furt entrou bem, o Furt jogou bem. Ele deu a entender que pode manter o Furt para o próximo jogo. Lembrando que o Marcos Leonardo ontem esteve no banco de reservas, entrou na segunda etapa e não entrou bem. Aliás, é preciso repercutir um tema muito importante que foi trazido pelo jornalista Fábio Sormani. O Fábio Sormani relatou problemas de indisciplina com Marcos Leonardo na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense. Marcos Leonardo teria tido um desentendimento com o coordenador esportivo Alexandre Galo, teria chegado na concentração numa situação bem complicada e realmente isso foi visto de uma forma muito ruim pela comissão técnica e também pelo coordenador esportivo Alexandre Galo. É claro que o Santos não confirma, né, as informações, isso é natural pelo momento que vive o clube, mas de fato, se isso aconteceu, e muito provavelmente sim aconteceu, né, eu não tenho dúvida nenhuma que o Sormani não colocaria uma informação dessa para tumultuar, e a função do jornalista é realmente trazer a informação, e o Sormani fez isso sempre de forma muito competente. Eu acho muito difícil que, com tudo o que aconteceu, o Marcos Leonardo comece como titular. E o Furt ontem, no meu ponto de vista, fez aquilo que se espera de um centroavante. Fez a parede, fez o pivô, protegeu muito bem, conseguiu realmente segurar ali o Thiago Heleno também, voltou para ajudar, é bom na bola pelo alto. Agora, o problema é que o restante do time não colaborou com o Furt. Quando você tem um centroavante da qualidade do Furt, você precisa ter alguém que tenha qualidade no cruzamento. Você precisa ter alguém que chegue na linha de fundo e acerte pelo menos um cruzamento na cabeça do Furt. Isso não aconteceu. O Santos teve ontem o Lucas Braga, que foi terrível na lateral pela direita, e teve o Dodô. O Dodô, que muitas vezes acaba sempre ficando ali na parte defensiva, guardando posição. É um lateral bastante cauteloso, ou seja, o Santos precisa muitas vezes de jogadores que têm um pouco mais de vontade de ganhar, né? Dá a impressão que às vezes falta um pouco disso, falta um pouco de brio, falta um pouco de sangue no olho. Na segunda etapa, entrou o Gabriel Inocêncio, que também não foi bem. Então, a realidade é o seguinte: eu acho que o Furt, pelo que vimos ontem, merece jogar na Vila Belmiro na próxima quarta-feira. E se de fato aconteceu tudo que foi relatado pelo Fábio Sormani com o Marcos Leonardo, se ele chegou em condições complicadas, se ele realmente teve problemas de disciplina, se ele se desentendeu com o Alexandre Galo, sendo desrespeitoso com o coordenador esportivo, ele não pode começar jogando. Independente do jogador, esse tipo de postura não é aceitável no meu ponto de vista. Meus amigos varandeiros, na próxima quarta-feira tem jogo decisivo para o Santos, mas também tem jogo decisivo para o Bahia e também para o Vasco da Gama. Vamos ver os próximos confrontos desses clubes que brigam diretamente contra o rebaixamento. O Bahia enfrenta o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro, matematicamente, ainda tem chances de ser campeão. Já o Vasco da Gama tem o Red Bull em São Januário e o Santos tem o Fortaleza. Olhando a parte de baixo da tabela, é importante você ter também a visão do Cruzeiro. Por que do Cruzeiro? O Santos está entre a briga contra o rebaixamento e também a possibilidade ainda de chegar à Sul-Americana. Para o Santos sair do rebaixamento, o Santos precisa vencer. Se o Santos empatar, vai depender do Vasco e do Bahia. Se Vasco
e Bahia vencerem os seus jogos e o Santos empatar ou perder, o Santos está na segunda divisão. Se o Santos empatar e o Bahia empatar ou perder, o Santos está na primeira divisão do futebol brasileiro. Para o Santos cair, portanto, ele precisa empatar ou perder e o Bahia e o Vasco da Gama vencerem os seus jogos. Ou o Bahia empatar, né? Se o Bahia empatar, o Santos está na primeira divisão do futebol brasileiro. E para chegar à Copa Sul-Americana, o Santos precisa vencer e o Cruzeiro perder para o Palmeiras na última partida. Portanto, tá aí, né? Um pouquinho do cenário do Campeonato Brasileiro 2023. O Santos chega numa situação delicadíssima, complicada na última rodada. Retrato do planejamento de Andrés Rueda. Eu diria que tudo está seguindo uma lógica da incompetência, uma lógica da arrogância, da prepotência. O Rueda fez um plano e o plano dele está chegando ao final. Tomara que ele não tenha êxito no resultado final, porque se tiver, significa que o Santos vai jogar a segunda divisão. Um grande abraço, valeu galera, tchau!